Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui para a última live dessa maratona de lives dessa quarta-feira, né? É a minha 7ª live hoje e eu vou ter o prazer, a honra, o privilégio de fazer uma live com um jovem talento, né? Ele que é alguém que atua tanto no campo do direito quanto da medicina, ele tem formação nas duas, defendeu o mestrado em direito recentemente e é hoje um coordenador do curso, co-coordenador do curso de pós-graduação em direito médico, né, do SES, é um curso de pós-graduação online em direito médico que eu também dou aula, né? É o professor Alessandro Timbó, que é um talento, multimídia mesmo, literalmente apresentador do programa Mosaico Baiano lá. Olha ele aqui, ele já apareceu aqui. Vou chamar ele aqui para essa entrada ao vivo. Estamos aqui aguardando Alessandro Timbó. Olha só! Salve, meu professor! Estamos tudo aqui. Bem com você? Eu aqui firme e forte, como um prego na areia, assim, bem desconjuntado. Mas estamos... Deixa eu ajeitar. Deixa eu ajeitar essa câmera aqui para ele ver. Diga. Ajeite a câmera. Estamos aqui falando. Enquanto você está ajeitando a câmera, eu vou falando aqui do prazer, da satisfação. Como eu gosto de falar, o prazer, uma honra e o privilégio de ter aqui, mais uma vez, um papo com o Timbó. Eu que já fiz um episódio lá do Papeando com Pamplona sobre direito médico com ele. Olha a canequinha aí do Papeando. Merece uma foto. Ô, gente, alguém tira uma foto aí. Faz um print screen com essa caneca aí. Joga aí para mim. Depois me mandem. Olha só que coisa linda. Olha só. Vamos lá, gente. E aí, o que é que eu quero com cada um de vocês, querido? Vocês têm uma oportunidade de conhecer o trabalho de Alessandro. Eu disse, ele é formado em medicina e em direito, né? Defendeu o mestrado em direito recentemente, é professor da Universidade Católica de Salvador e hoje o co-coordenador de um dos cursos de pós-graduação online mais prestigiado do SES, que é o curso de pós-graduação online em direito médico, que eu tenho a oportunidade, inclusive, de ministrar uma aula lá. E digo, sem sombra de dúvida, um grande talento que surgiu para o magistério jurídico recentemente. E, além disso, como é também multimídia e ainda apresentador do programa Mosaico Baiano, que a gente assiste sempre. É muito bom para quem é de outros estados, porque aí tem que lembrar que a live, ela participa a gente de todo o Brasil e do mundo, né? Então, é uma oportunidade também de conhecer o seu trabalho. Então, gente, olha, quando vocês terminarem aqui, quem ainda não segue, segue aí Alessandro Timbó aí no Instagram. Siga o Mosaico Baiano também, né? Que é um programa muito legal também para você conhecer o outro lado, o lado mais artístico dele, né? De informação, que é muito importante, né? E temos aí a oportunidade de, num momento, né, de pandemia, num momento de toda uma crise do Covid-19, do coronavírus, nós vamos discutir com alguém que ministra a aula, que coordena um trabalho sistematizado sobre direito médico. E esse é um momento em que a gente precisa muito da medicina e do direito. E aí eu acho que é sensacional ter a oportunidade de bater um papo aqui com o Alessandro. Eu não sei se o seu sinal está meio ruimzinho, Alessandro. Começou bem, mas a sua imagem agora ficou um pouco tremida. Não sei aí como é que está. A imagem. Para mim tá bem aqui. Você tá bonitão como sempre. Não, agora, se tiver ruim, você me fala que eu saio da internet e vou pro 4G. Inclusive, aqui em casa, quando vai ter live, eu aviso para todo mundo, tira a Netflix dos meninos, ninguém pode acessar a internet, a minha internet fica boa. Mas se mesmo assim, diante dessa sugestão preliminar que eu faço aqui ficar ruim, eu mudo pro 4G. Tá boa a imagem? Tá tratêmula mesmo. Eu digo porque hoje eu fiz 7 lives hoje, né? E aí a minha antepenúltima foi com o Berenice e estava um sinal bem ruizinho, né? A anterior, que foi com o Luciano Lopes lá, sobre a parte de hotelaria aqui na Bahia, a imagem estava excelente. A sua está um pouco tremida, né? Está um pouco tremida.
Quer que eu tente mudar para o 4G aqui? Será que fica certo? cai? Eu continuo. Pode sair e voltar com você. Bote aí. É interessante porque a gente tem a oportunidade de te ouvir e te ver melhor. Veja aí. Enquanto isso, eu vou falando aqui no ar e você vai tentando melhorar a imagem. Né? Pode mexer aí, eu vou falando de você aqui ao vivo. Aí você entra e sai. Não tem problema nenhum. Né? Melhorou. Melhorou? Deu uma melhorada. Deu 4G agora. Pronto, melhorou. Então vamos lá. Então... Vamos bater esse papo aqui e já dizendo mais uma vez ao pessoal, já temos aí 130 pessoas ao vivo nesse momento. E aí tá todo mundo escrevendo aqui que melhorou. E nós vamos falar um pouco sobre direito médico com esse jovem talento aí que, sem sombra de dúvida, está ganhando um espaço, uma visibilidade que ele merece mesmo pelo esforço, pelo talento, pela competência. Timbó, o que falar de direito médico nessa época de quarentena? Fala aí, meu amigo. Professor, primeiro, boa noite. Muito obrigado pelo convite. É uma satisfação, um prazer, um privilégio estar aqui com você. Assim, eu só tenho elogios à sua pessoa. Eu realmente não sei como você consegue fazer tanta coisa, tanta live. A imagem congelou para mim. A sua congelou também a minha aqui. Eu fiquei aqui. Voltou? Voltou. Como eu estava dizendo. Voltou, mas está travando. Está travando. Vamos lá. Vamos de novo. Botei no 4G aqui. Mais uma vez. Se travar, você me avisa. Se travar, eu aviso. Voltou? Voltou. Estou te vendo. Pronto. Vamos. Vou ficar sacudindo a cabeça, que aí você vê que eu estou te ouvindo. Se parar de sacudir a cabeça, é que realmente travou de novo. Vamos embora. E, sinceramente, assim, eu não sei particularmente como é que você está aguentando fazer tanta live. Já está o quê? 60, 70 lives? E dá conta essa aqui é a live número 58. Imagina. Então, é um grande... E você é essa figura que eu acho que todo mundo que está assistindo aí sabe, lhe conhece. Essa figura generosa que permite com que pessoas novas cheguem e sempre estende a mão. Assim, eu conheço vários casos de alunos que, aqui entre nós, já que só tem eu e mais 130 pessoas olhando, de orientandos que tinham um orientador e aí, por detrás das cortinas, procuraram se orientar com você, porque você está sempre com esse coração aberto. Não sei como você dá conta, eu não sei como o seu dia tem tantas horas, mas é uma grande satisfação estar aqui com você, assim como estive no Papeando. Queria, inclusive, indicar a quem não assistiu o nosso episódio lá no Papeando, está no canal. Foi muito legal, foi muito legal. Foi muito interessante. E eu não lhe confesso que estou evitando convites para lives em função das coisas. Está muito corrida a vida. E um professor que não tem aula virtual, tem muita aula presencial, está tendo que se virar. Então, todo professor hoje em dia está louco, né? Então, minha vida não está diferente. Mas a sua live, o seu convite, eu não poderia negar, em hipótese alguma. E esse tema, quando você me perguntou como é que a gente vai batizar a live, é um tema até provocativo, né? Seria o direito médico o epicentro jurídico da Covid-19, da pandemia? Eu acho que é chiquérrimo o título. Esse título a gente quer. É porque epicentro e pandemia tá na moda, né? Tá na moda, o epicentro da pandemia é um lugar, depois vira o outro. Enfim, a grande questão que eu acho assim, do direito médico, que ele ganha uma centralidade, é exatamente porque a partir do que você falou. Porque direito é relação. E a relação que está tendo mais modificação, está mais ameaçada, está mais fragilizada, sofre uma insegurança jurídica muito grande nesse momento. Dentre inúmeras outras, é a relação paciente-médico. Eu sei que direito do trabalho também não está fácil acompanhar as modificações, está muito difícil. E direito contratual, direito empresarial, está tudo revirado, porque a gente tem uma fonte material do direito nesse momento, que é uma pandemia, né? A fonte formal do direito, a lei, a decisão, ela segue um evento que antecede ela. Então, a gente tem um evento catastrófico. É um evento, eu não sei como tem pessoas que ainda não entenderam a gravidade do que está acontecendo. Né? A gente vê essa discussão no executivo aí, fica mandeta, sai mandeta, o ministro fala uma coisa, o presidente fala outra, e assim, simplesmente está acontecendo uma pandemia. E isso é algo extremamente grave. E vindo para o nosso objeto especificamente, a nossa pós-graduação lá no SES
Como é o estudo de direito médico? A gente busca dividir o estudo de direito médico basicamente em 3 eixos. A gente divide o estudo da responsabilização do profissional, né? A relação paciente-médico nas 3 esferas, administrativa, civil e criminal. Tem as questões de acesso à saúde, o direito constitucional, está lá no artigo 136 da Constituição, né? A saúde é um direito de todos e um dever do Estado, que também vem sofrendo e vai sofrer muito. Tem muita coisa para a gente falar nesse sentido. E as questões de bioética. Também, assim, a gente percebe nesse momento um retorno da beneficência médica extremamente grande. Porque a beneficência médica, que surgiu com Hipócrates, era o que norteava a ética médica, antes do advento da bioética, ela sofreu um abalo forte quando o princípio da dignidade da pessoa humana, ali depois da Segunda Guerra Mundial, alcançou os ordenamentos, começaram a ser descobertos aqueles experimentos que eram feitos, né? O Tuskegee Case, o caso das células cancerosas injetadas em velhinhos, as células, o vírus da hepatite em criancinhas lá em Nova York. Agora, quiseram fazer isso agora os franceses, né? Você viu esse caso de 2 médicos franceses que sugeriram com que a vacina anti-Covid-19, anti o SARS-CoV-2, que é o vírus, o SARS-CoV-2 é o vírus, a Covid-19 é a doença, né? Exato. Uma vacina que fosse testada na África. Então, esse foi a partir desses absurdos que eu achei que eles já tinham sido superados, mas a gente tem em 2020. Não existem limites para a criatividade humana, meu amigo. Pois é, que surgiu a importância. Ouça o velho Yoda aqui, ouça o velho. Seja meu padawan nesse ponto. Nunca acredite que existem limites para a bondade e para a maldade. Não há. Verdade, é verdade. E aí, a autonomia que tinha sido, de certa forma, a beneficência que tinha sido mitigada pela autonomia do paciente, que vem ganhando cada vez mais, inclusive hoje em dia nos tribunais, a possibilidade de você sofrer um dano autônomo em função do consentimento informado que não foi oferecido, né? Não houve erro técnico, falha técnica na atividade médica, não houve negligência, perícia e prudência no ato médico em si, mas o consentimento informado não foi adequado, você pode sim ir junto ao judiciário pleitear uma ação por indenização por danos morais. Então, o que é isso? Isso é a ascendência do preceito do respeito à autonomia, né? Um daqueles 4 princípios bioéticos básicos da bioética principialista, que é o respeito à autonomia, que é a que ganha essa prevalência, sim, a não maleficência, a beneficência médica, a não maleficência, um desdobramento da beneficência, que no relatório de Belmont não tinha, mas na ética principiológica de Biochemsky ele passa a ser retomado, e o princípio da justiça. Nesse momento, a gente vê um retorno da beneficência médica. Sim, o que foi Exato. O que é, na verdade, a Lei Ordinária 13.979 de fevereiro, que começou a possibilidade do governo tomar as ações que vem tomando? É a beneficência médica. Quando diz lá no artigo 3º, artigo 4º, se não me falha a memória, que diz assim, olha, doravante vai ser, inclusive, possível haver a internação compulsória das pessoas, o exame compulsório das pessoas. Isso é a beneficência médica. Então, a gente vive um momento que, do ponto de vista bioético, tem várias questões para serem discutidas. Agora, voltando ao primeiro pilar que a gente falou, que é a relação paciente-médico, essa, professor, realmente aí a gente está vivenciando um momento paradigmático. Por 2 motivos. Primeiro, o advento, finalmente, depois de toda a grande crise, ou durante toda a grande crise, surgem coisas boas, novas. O advento da telemedicina. Crise, a gente pode chorar ou pode buscar novas oportunidades. O campo é esse. Exatamente. O advento da telemedicina, esse é um ponto fundamental que surgiu e, em função da pandemia, agora os médicos estão em casa, existe uma utilização das redes sociais, a questão da propaganda médica, o anúncio médico, a relação da captação do médico extremamente equivocada. A gente já tem 3 casos de interdição cautelar de exercício da medicina no Brasil só por promessa de soro anti-corona. Então, a utilização da tecnologia nesse momento, que está abraçando todas as relações, né? Professor, relação da justiça, despachando à distância, está no direito médico também. Então, em relação especificamente à telemedicina, eu sou um fã da telemedicina. Eu entendo que, obviamente, uma parte
do que compõe a entrevista com o paciente, que é a anamnese, o exame físico fica prejudicado, não tem como o médico do outro lado palpar um abdômen, não tem como fazer uma ausculta cardíaca. Entretanto, uma série de situações podem ser resolvidas plenamente através do ecrã. Uma consulta com o psiquiatra, por exemplo, boa parte delas, você não há o exame específico do paciente. A depender do que seja, uma dermatose, um dermatologista que vê uma lesão da pele, ele consegue passar uma medicação, não há necessidade de examinar o todo do paciente. É claro, o atendimento vai ficar condicionado à avaliação do profissional. A responsabilidade do profissional, ela não foi retirada, ela não foi reduzida, ela foi ampliada. Mas isso é em benefício do paciente. Essa possibilidade de atender as pessoas à distância é muito bom, porque você desafoga o sistema de saúde para aquelas possibilidades que são feitas pelo ecrã. E você ainda tem o seguinte, que pouca gente está falando sobre isso, mas a gente tem, como em todos os lugares, dentro da saúde, um atravessador, que é o plano de saúde, em face da relação paciente-médico, que cobra ali uma consulta, né? Cobra do paciente o plano e repassa para o médico, muitas vezes, uns honorários pequenos, muito pequenos. Com essa possibilidade da intermediação direta da consulta e ter uma resolução, depois me dê um tempinho que eu vou passar todas as normas aqui. Tranquilo, na hora que eu falar, a gente vai passando. E a sequência das normas que viabiliza isso. Tem uma resolução daqui do Conselho Regional de Medicina da Bahia que fala especificamente disso. O médico deve cobrar os honorários em livre acordo com o paciente. Claro. E se isso passar a acontecer, depois que isso tudo passar, através de um aplicativo, vamos lá, o Uber da medicina, sim, você tira a figura do intermediário para o contrato de tratamento. Eu não estou falando das instalações hospitalares, das outras coisas, mas você pode ter um movimento de aproximação das partes e de valorização da classe médica. Certo. Porque qual era o medo básico que regia o CFM, que impedia com que houvesse a normatização da telemedicina e proibia? Desde 2002 só existiam duas possibilidades, que era a possibilidade de atendimento, orientação em urgência e emergência, que é óbvio, claro. Se alguém liga para o médico em urgência, ele vai dar uma orientação, claro. E aquela possibilidade de teleinterconsulta, que é um outro médico, não sabe de um determinado caso, ligaria para um outro profissional, um outro médico, e faria essa teleinterconsulta. Essas eram possibilidades tímidas que tinha. Ano passado, em 2019, foi inclusive aprovada, entrou em vigor uma resolução, a 2217, do Conselho Federal de Medicina, só que teve uma confusão danada, ela foi revogada um mês depois pela 2218. E havia essa tentativa, comemorou, eu inclusive fiz um vídeo aqui para o Instagram falando, comemorando, pô, que beleza, teremos atendimento, só que ela saiu do cenário normativo e voltou-se a ser proibido. Então, mas o que acontece na prática? Assim, o direito, às vezes, se ele demora muito para regulamentar um fato social, ele termina ficando para trás. Os médicos faziam consulta. É a revolta dos médicos códigos, né? Jim Eric já dizia há muito tempo isso. Exatamente. Faziam orientação e terminavam sem um arcabouço, um frame normativo para dizer como é que deveria ser feito, terminavam fazendo, às vezes, de forma equivocada. Então, eu acho que esse momento é um momento emblemático para o direito médico, emblemático para a relação paciente-médico. Não acho que vai voltar a ser o que era antes, porque as pessoas estão percebendo a vantagem que é de se consultar com o seu médico, fazer uma consulta de retorno. Tem umas consultas de retorno que é para levar exame, que não faz o menor sentido o cidadão voltar para o médico, né? Ele faz uma videoconferência, faz uma videochamada com o médico, e aí o médico, é importante que se diga, tem que tomar todos os cuidados. E vocês, advogados que advogam na área, deixa eu ligar o ar-condicionado que acabou de fazer calor aqui. Na orientação dos seus clientes, diga a eles que está tudo mantido. É preciso que o prontuário seja mantido. O prontuário é um documento que ele pertence ao paciente, mas ele fica sob a guarda do médico e a guarda do hospital. Então, é responsabilidade do médico guardar o prontuário. Não precisa ser necessariamente um prontuário eletrônico, pode ser um prontuário de papel. Ele faz as anotações ali do paciente. É importante que ele anote
a entrevista, qual foi o meio de... Aqui estamos utilizando o Instagram, mas qual foi a videoconferência? Foi o WhatsApp? Foi o FaceTime? Foi o Zoom? O que foi que ele utilizou para falar? Foi essa plataforma. Que ele tenha esse conteúdo gravado, armazenado, isso é muito importante, e que ele faça, dentro de sua avaliação discricionária, se é um atendimento que vai precisar ser encaminhado para uma emergência médica, vou precisar examinar o paciente, ou ele consegue resolver daquela forma. E aí, o que melhorou muito é o seguinte, além de teleconsulta, porque telemedicina é um gênero, existem várias teleinterconsulta, tem várias coisas. A teleconsulta não era permitida. E aí o Ministério da Saúde, como é que foi a discussão jurídica? O Ministério da Saúde anunciou o Conselho Federal de Medicina, o Conselho Federal de Medicina devolveu um ofício dizendo que poderia ser a teleinterconsulta, deu 3 modalidades, 3 espécies da telemedicina, mas não falou da teleconsulta especificamente. Aí o Ministério da Saúde, através da portaria 467, de 20 de março, chutou para cima e falou, você não vai fazer não? Deixa que eu faço. Né? Bem no estilo Mandetta. Olha, vou fazer, meu irmão. E aí fez e regulamentou de uma forma dizendo, olha, a teleconsulta está permitida no sistema público, no sistema privado. Falou, inclusive, de como deve ser emitido o relatório médico, a prescrição médica. Então, foi uma norma muito acertada que indico para todo mundo, dá uma série de discussões jurídicas dos princípios de bioética que está lá. Ele, inclusive, fala da beneficência, não maleficência, autonomia do paciente. Então, está tudo mantido, só que com a facilidade de você poder atender, desafogar o sistema de saúde, poder dar um atendimento mais rápido e poder resolver o que é mais importante, que é efetivamente o problema do paciente. Porque a medicina existe e o direito médico, em sentido estrito, que é aquele que lida a relação paciente-médico, para melhorar a relação paciente-médico, que tem como objeto a saúde das pessoas e das coletividades. Está lá no artigo 2º da Lei 12.842, né? Qual é o objeto da medicina? A saúde das pessoas. Então, na minha opinião, toda e qualquer forma de se melhorar a saúde das pessoas deve ser utilizada. E a telemedicina não vinha sendo utilizada. E me permita aqui, Alessandro, a dizer que, na verdade, isso é um fenômeno que aí nós estamos fazendo um corte epistemológico para o direito médico, mas é um fenômeno que está acontecendo em vários outros campos das relações humanas e do direito. Eu tenho dito, olha, pode soar como um chavão dizer que o momento que estamos vivendo é um momento paradigmático, mas é a pura verdade. É um estabelecimento de um novo modelo, de um novo exemplo para pensar na atuação. Eu não tenho a menor dúvida que você mencionou no começo, eu que sou professor também na iniciativa privada, né, na Unifax, eu estou lá dando aula remota, não é EAD. Não estou gravando aula para o pessoal, não, eu estou no horário de aula, conversando com os alunos, mantendo esse contato em um novo modelo em que havia outrora muita resistência, não minha, que já estava trabalhando com o modelo por causa do SES, né? Já há muitos anos trabalho, mas para quem não trabalhava com essa questão da manifestação à distância, né? Nós tínhamos aí uma resistência que, na verdade, as pessoas não querem sair da sua zona de conforto ou porque aprenderam a fazer as coisas de um jeito, acham que é o único jeito que se pode fazer. E, na verdade, há sempre a possibilidade de pensar em múltiplas formas. Há um pensador baiano que eu gosto muito, né, já falecido, chamado Milton Santos, que dizia que, às vezes, a morte do pensamento é justamente a ditadura do pensamento único, né? Quando a pessoa acha que só tem um jeito de fazer. Nós estamos aprendendo novas formas de atuar no magistério, novas formas dos escritórios de advocacia, novas formas de se relacionar com o mundo e novas formas da medicina. Exatamente. E esse atendimento específico à distância, a consulta em si, eu acho que tem especialidades que vão efetivamente ficar muito mais à distância do que presenciais. Então, é algo que todos os diplomas normativos são em estrito cumprimento do atendimento na pandemia, durante a pandemia. Mas depois que tudo isso passar, eu estou ansioso para ver como é que vai ficar. Porque na verdade, a gente tem dito assim, as pessoas estão ansiosas
para saber como é que vai voltar ao normal. E eu estou dizendo para elas, na verdade, nós vamos voltar para um novo normal. Exato. Aí, nós que temos essa coisa artística, musical, eu tenho repetido sempre, é Lulu Santos e Nelson Mota. Nada do que foi será, de novo do jeito que já foi um dia, tudo passa, tudo sempre passará. Se vai passar o Covid, vai passar também um determinado modelo de relação humana, de relação jurídica, de relações contratuais, que vai passar para um novo normal. O que você falou, aquela coisa meio Heráclito Parmênides, aquele duelo, né? Tudo flui e o outro tudo é a mesma coisa. Só que agora nem o Rio vai ser o mesmo, diferente, nem o cidadão que vai passar no Rio vai ser o mesmo. Então, vai modificar realmente muito. Uma outra questão, que dentro daqueles 3 eixos centrais que eu falei, que poderiam ser o nosso bate-papo, a telemedicina, a gente pode falar, inclusive... Deixa eu só dar, inclusive, o roteiro aqui, só antes de eu passar para o outro tópico. Diga aí. A primeira coisa que a pessoa deve ler olhando no roteiro, quero mandar um abraço para um monte de gente que está aí, inclusive o doutor Marcelo Timbó, que vai ser entrevistado também, doutor Cássio Brasil, que agora, além de grande baterista, é estudante de nutrição e já está manifestando aqui o seu conhecimento, dizer, olha, que nós vamos falar especificamente sobre a MP 948 e o quanto isso gerou repercussão também na atuação dos artistas em geral. Então, isso vai ser uma live muito interessante também. Já está marcado, vou divulgar. Olha aí, já deu um tchauzinho. Siga aí, Assandro. Que beleza. Vou querer assistir essa também, viu? Olha lá, ele está assistindo a sua, você assiste a dele. Né? Os irmãos gêmeos estão aí juntos. O primeiro diploma que modificou tudo aqui no nosso ordenamento foi a lei que a gente mencionou aqui, a 13979, de 6 de fevereiro. A gente não pode perder de vista também a resolução de 2002, que é a 1643, do Conselho Federal de Medicina, que é quem regulamentava a medicina, que ficou revogada agora com essa... E ainda tem isso. Depois que passar, vai haver a repristinação da 1632 ou o que vai ficar? Porque a regra geral é que... Não há repristinação, já foi. Ó, então, isso cai amanhã na prova dos meus alunos de base das relações privadas que estão assistindo com você. Ó. Repristinação não ocorre em regra no ordenamento brasileiro. Exatamente. Pois é, então fica essa dúvida de teoria geral do direito de Lindbergh. E aí? Então, inclusive, vou mandar um abraço para a minha turma de bioética. Depois da live tem aula de bioética, viu, turma? Muito bem, pô. Tá ligado aí. Aproveita, professor. O próximo é a portaria que eu mencionei do Ministério da Saúde, que é a 467, o ofício do CFM não precisa. Aí aqui, para os médicos lotados, aqui na Bahia, a recomendação número 1/2020, de 26 de março, que é a recomendação do Conselho Inicial dizendo o seguinte, olha, se for possível, atenda pela telemedicina. E aí, poucos dias depois, eles soltaram, na verdade, no mesmo dia, só que só foi publicado no dia 30 de março, a excelente resolução CREMEB, não é CFM, é resolução CREMEB, número 363, agora de 2020, que regulamenta, inclusive fala dos honorários do médico, que cabe ao médico acordar com o paciente, fala, inclusive, de uma dúvida que tinham feito para mim, que eu já tinha, inclusive, sugerido isso, que é o seguinte, os médicos estavam na dúvida da seguinte forma, é o seguinte, vou atender, vou prescrever, mas essa prescrição, como é que eu passo para o paciente? Falei, olha, bata uma foto, coloque seu carimbo com seu CRM, com sua assinatura, coloque seu telefone e mande para ele via eletrônica. E a resolução traz exatamente isso e coloca entre parênteses, olha, vale a foto da prescrição. E aí qualquer coisa, a depender da medicação que seja, apresente para o farmacêutico, tá meu número aí, peça para ele me ligar. E aí eu falo com ele, não, sou eu mesmo, consulta meu CRM aí na página do conselho e a receita está valendo, pode liberação, inclusive liberar a medicação numa quantidade maior, né? Porque nesse momento não é razoável que seja uma quantidade pequena para que a pessoa não fique indo na farmácia. Se deslocando o tempo todo, é verdade. Exatamente. Então, essa é uma resolução que, caso você, que é operador do direito em outro estado da federação... Não, eu já estou querendo saber. Remédios controlados, muitas vezes ele tem que pedir, ó, para o meu médico, por favor, eu vou pegar aí a receita. Olha, não. Pois é. Aí. Exatamente, manda. Estou pensando para mim mesmo. Independentemente de ser uma receita de azul ou o que quer que seja, remédio controlado ou não, você, nesse momento, você faz isso na resolução, está lá no artigo 4, a linha D, se não me engano. Então, essa resolução é muito importante,
Resolução CREMEB 363 de 2020. Aí eu queria só fazer um parênteses. É claro que você que trabalha com direito médico sabe que a jurisdição, a competência para a responsabilização é do respectivo conselho regional. Mas se o seu conselho regional não tem uma resolução equivalente, utilize essa como uma forma, porque na lacuna você utiliza a resolução que tem dentro da possibilidade do ordenamento nosso. Então, tem uma resolução do Conselho lá da Bahia, os baianos estão lá na frente. Depois diz que baiano é devagar também, né, professor? Colocaram a resolução. Eu digo para a gente, meu amigo, esse negócio que existem 3 velocidades para baiano, lento, muito lento e Dorival Caymmi, é uma manifestação de preconceito. Porque baiano tem 3 velocidades. É rápido, é trio elétrico e é Ivete Sangalo. É essa aí. Gostei. Vou incorporar meu repertório essa. Inclusive, falando do Conselho Regional, se tiver algum conselheiro ou alguém aqui, queria dar os parabéns para os conselheiros. Eles também estão fazendo live, acho que 2 lives por semana, sobre temas interessantíssimos. Ontem eu assisti uma live sobre preenchimento de atestado de óbito, que discordei de uma parte, assim, não fiz o embate, mas muito importante, porque os profissionais estão na dúvida. E agora, se eu tenho um paciente que chega no hospital, faz uma síndrome respiratória aguda grave e morre, nesse momento, o que eu faço? Eu não tenho teste, não testei, estou numa cidade aí que não tem o teste aqui no interior da Bahia, no interior desses rincões do nosso Brasil. Não. A Bahia é do tamanho de alguns países. Pois a orientação anterior, veja como tudo muda. E aí a gente pode abrir uma série de questionamentos. A orientação anterior é o seguinte: no atestado, o médico poderia colocar, de acordo com o quadro clínico, a suspeita. No meu sentir, hoje, no Brasil, se o cidadão morre de insuficiência respiratória aguda, até que se prove o contrário, foi Covid-19. Até mesmo porque tem cidades aqui que dobrou, triplicou a quantidade de morte de pessoas com insuficiência respiratória aguda, e alguns estão sem testes, e aquele enterro que fecha o caixão, né? Com a perspectiva da contaminação. Então, e aí eu ouvi do conselheiro, estava o doutor Júlio Braga e acho que foi o doutor Emerentino conversando, e a orientação, segundo o doutor Emerentino, é aqui o contrário atualmente, de que, olha, só coloque Covid-19 se houver o teste confirmando que houve efetivamente a doença. Então, eu acho, em meu sentir, que a presunção... Exatamente. Então, qual é o problema dessa que deve vir? Acho que é um debate que deve ter alguma coisa da Secretaria de Saúde, não sei, mas acho que tem essa diretriz. Então, isso pode estar favorecendo para uma subnotificação dos casos. Então, em meu sentir, essa orientação é orientação equivocada. Isso dá boa discussão. Inclusive, a questão da subnotificação pode concorrer para um raciocínio epidemiológico extremamente equivocado na política pública de se fazer. Então, eu acho, em meu sentir, esse ponto específico. Mas o resto foi um show de live, e eu queria, inclusive, parabenizar o Conselho Regional de Medicina da Bahia aqui. Amanhã tem outra, amanhã eu estou colado de novo. Então, quem se interessa por direito médico, começa a seguir lá o perfil do Conselho, porque eles estão... Era meio tranquilo, meio inativo. Tem isso também, né, professor? Agora, sim, as pessoas que eram inativas na rede social estão extremamente ativas. Você que já era ativo está frenético, né? Você tá sem limites. Em ritmo Ivete Sangalo. Em ritmo Ivete Sangalo. E, por fim, aí já não é mais de telemedicina, mas seria interessante que a turma que trata direito médico analisasse também a portaria do Ministério da Saúde 639, de 31 de março, que é aquela que convocou todos os profissionais de saúde para fazer um grande cadastro para, eventualmente, se for preciso, vamos utilizar dessa mão de obra. Em relação aos médicos, isso é até despiciendo, porque os conselhos já passam todo ano com uma frequência bem grande os dados atualizados de todos os profissionais cadastrados nos respectivos conselhos. Então, para o conselho, os conselhos regionais de medicina, ela foi redundante, digamos assim. A preocupação,
A preocupação dos conselhos é se depois desse cadastro haverá uma convocação compulsória para se trabalhar. E aí tem uma série de questões, né? Como é que funciona o pagamento do profissional? O governo da Bahia tem 10 anos que não faz concurso para médico. Então, que regime de contratação? Aí já entra no direito do trabalho, né? É verdade, o administrativo é discutir quantas coisas... Quando eu dou aula na pós lá do nosso colega Matheus Carvalho, na pós-direito administrativo, eu tenho que analisar justamente isso por causa das múltiplas possibilidades em que a administração pode contratar, seja no vínculo seletista, seja no estatutário, seja no REDA, seja na pejotização. Então, nós temos vários elementos para a atuação do profissional da medicina e a compreensão disso e os efeitos jurídicos de cada uma delas é complicado porque o indivíduo quer o melhor dos dois mundos. Eu quero poder ter liberdade. E aí, por exemplo, acaba indo pelo REDA, que acaba sendo o pior de todos os mundos. Só é bom realmente quem contrata. Não, e ainda tem o seguinte, uma convocação compulsória para trabalhar onde, em quais condições, com quais equipamentos de EPI, e se esses médicos estiverem também em grupos de risco, idosos, ou tiverem com algum problema respiratório também, então como é que vai fazer nessa... Mas note, eu queria fazer só uma provocação, você está seguindo uma linha maravilhosa e mantém essa linha, deixa eu fazer só uma nota de rodapé para talvez pensar que a iniciativa do Estado da Bahia, através de uma atuação muito efetiva da Procuradoria-Geral do Estado, em relação a, vamos dizer assim, reativação, ainda que temporária, do Hospital Espanhol, não dá para ser com uma manifestação até mesmo do princípio da beneficência lato sensu. Eu estou achando assim, que eu acho sensacional alguma coisa que era um marco aqui na Bahia e fazendo. E isso tem acontecido, querido, né? No país todo. Eu vi, por exemplo, no TRT do Rio Grande do Norte, a ocupação de hotéis que estavam parados para transformar em hospitais de campanha, né, para essas circunstâncias. Não é somente pensar nos estádios ou em ter treinamentos de futebol, mas sim pensar em determinadas estruturas e que a gente possa ter respostas rápidas. Parece-nos, na verdade, uma revalorização para a beneficência, muitas vezes, uma compreensão de uma relação individual, uma macrovisão. Acho que é interessante repensar sobre isso. Não, com certeza. Inclusive, num grupo de discussão meu, a gente estava falando de, olha, mas o Brasil não tem a mesma condição da China de construir um hospital em 6 dias. Construímos um hospital, entre aspas, em 48 horas, né? A liminar saiu, hospital espanhol que estava lá inativo. Então, assim, essa possibilidade que a gente tem de fazer as coisas, utilizando a criatividade, utilizando essas soluções jurídicas dentro do possível, concordo com você, a Procuradoria jogou duro nesse episódio aí. Foi realmente um grande precedente a ser replicado, como foi em outros locais do... E aí eu quero, a partir dessa sua fala, puxar o segundo pilar da nossa conversa. Sim. A gente falou de responsabilização, não falamos ainda de responsabilização das propagandas inadequadas. Esse é um grande tema, inclusive a gente pode até, de repente, marcar depois, em outro momento, a utilização das redes sociais e a propaganda pelos médicos, né? Porque antigamente só os hospitais e os médicos referência que poderiam se arriscar a fazer um anúncio numa grande emissora, numa mídia tradicional, num jornal, numa rádio. Hoje em dia todo mundo faz um anúncio através da sua conta do Instagram. Só que isso trouxe uma responsabilidade muito grande e a turma não está lendo a norma. A turma simplesmente não está fazendo. Inclusive, surgiu um perfil aqui no Instagram chamado Picareta Med. Não sei nem se você chegou a... Eu ainda não segui, não, mas vou seguir depois tá vendo aqui. Não, saiu do ar já. Porque estava com uns 30 mil seguidores, crescendo rapidamente. O que eles faziam? Devia ser algum médico. Ele fazia printava o perfil do médico que estava incorrendo em alguma infração ética, sobretudo aquelas mais graves que comprometem o risco, colocam em risco a vida do paciente, e colocava com um tom irônico, com um tom de humor. Só que ele estava expondo, essa não é a forma razoável, e ele está cometendo ilícito penal. Né? Então, eu sabia que o fim, mais cedo ou mais tarde, do perfil, infelizmente, porque eu estava divertindo muito, eu estava achando muito Para quem leva a vida com bom humor, é a forma, mas efetivamente não é o meio de coibir, né? Não é a forma, não. Você tem os mecanismos legais. Você tem que denunciar o Conselho Regional, tem que denunciar o Ministério Público, não fazer um perfil e colocar, até mesmo porque ele é um julgamento sumário, né? Exatamente. O médico que tem direito ao contraditório.
Direito contraditório é ampla defesa. Até alegar que tem um erro ali no suporte, foi alguém que fez uma fake news, enfim, não vem ao caso. Mas o que eu quero falar? Siga aí. Nesse Porque, ó, segundo tá pilar... maravilhoso, mas lembra aí, nós já estamos falando há quase 40 minutos, então tem que ter cuidado para a live não cair. E a gente marca outra live sobre isso. Para mim é um prazer enorme. Já dizendo ao pessoal que eu sei que vai perguntar, essa live vai ficar salva aqui 24 horas. Depois eu vou fazer o download no canal Pamplona. Vocês vão ver. Quando puder, já se inscreve aí. Siga aí, Alessandro Timbó, aí no Instagram. Siga a R Pamplona Filho e os dois canais do YouTube, canal Pamplona e canal Papiano com Pamplona. Lá para você ver também o episódio Papiano que eu fiz com o Alessandro. Siga aí. Ficou legal, ficou muito bom. Inclusive, queria mandar um abraço também para toda a turma aqui, vários advogados que assistem. A ESA fez um negócio muito legal, a Escola Superior da Advocacia aqui, que abriu as aulas, mesmo para quem não tinha contratado. E é uma aula responsabilidade civil minha que eu dou lá, que eu gravei, a convite da professora Paloma. A turma tem gostado muito, fico muito feliz com isso. Mas falando do segundo, que é a questão do Hospital Espanhol, por que ele foi desapropriado e ele foi para o governo, para os leitos? Porque a gente entra no segundo pilar, que é o direito à saúde, né? A prestação do Estado desse direito fundamental, que eu, inclusive, no artigo que eu escrevi com a professora Mônica Guiar, a gente chama de mínimo minimorum existencial. Pense no núcleo do mínimo existencial. O mínimo minimorum. Porque sem saúde você não faz nada, né? Voltei. Alô. É que o telefone tocou. Aí o pessoal quer que eu vá lá para o outro evento. Eu digo, gente, eu estou no meio da live, não tem jeito. Mas estamos de volta. Lhe libero já, daqui a 20 minutos. Eu lhe libero. Okay. É o seguinte, qual era a nossa argumentação no artigo, que está muito em cena agora? A nossa argumentação no artigo era basicamente o seguinte: aquele velho debate entre reserva do possível e mínimo existencial. Quando a gente trata das questões em saúde, o que é que vai efetivamente determinar com que o juiz conceda ou não a tutela, o pedido, é exatamente a viabilidade científica de se salvar ou não uma pessoa. Não é ter ou não tem vaga na UTI. Essa pessoa é uma pessoa que pode ser salva se a gente conseguir uma vaga na UTI. Ah, mas o hospital tá lotado. Meu irmão, contrata uma vaga na UTI na rede privada aí, o problema é seu. Eu não posso perder essa vida. Esse é o raciocínio. Então, me desculpe quem pensa na análise econômica do direito, entende que aquelas coisas, olha, não tem como fazer. Isso, na minha opinião, concordando inclusive com o professor Dirley, que foi hoje ou foi ontem? Eu já nem sei mais. Ele tem uma passagem muito legal no livro de Direito Constitucional dele que fala exatamente isso. Quando você está tratando de determinadas coisas, não é razoável que você negue alegando que não tem recurso. Não quero nem entrar naquela discussão de que aqui no Brasil a reserva do possível foi modificada, mas não é isso. A grande questão é o seguinte: a gente precisou fazer mais vaga de UTI, precisamos de mais ventiladores, porque, infelizmente, vamos chegar na tal da escolha trágica. A gente está tentando evitar essa escolha, estamos tentando colocar a curva para frente, é o tal do achatamento da curva, mas vai chegar um momento que, olha, construímos todos os hospitais, compramos todos os respiradores que a China poderia vender, está tudo aí. Só que, a depender de como ocorra, vai ter, como está acontecendo na Itália agora, como aconteceu recentemente, eles resolveram, olha, pessoas acima de 70 anos, infelizmente, não temos vaga de UTI. Essa é a chamada escolha trágica. Então, me preocupa muito, a depender do que ocorrer nas políticas públicas próximas, e está tendo essa movimentação no sentido de afastamento do ministro, né, e de liberação geral. Veja, eu sei que a economia tem que funcionar. Eu acho, inclusive, que um dos problemas do ministro foi porque ele não regulamentou. Vem cá, o que é que pode funcionar minimamente, tomando os cuidados? Todo mundo de máscara, todo mundo lava a mão. Qual é o comércio que pode funcionar dentro de uma perspectiva sanitária que reduza a curva, mas que eu não trave toda a mercância? Porque é importante também que as pessoas façam relações econômicas. Mas... especificamente nesse ponto, a depender da decisão que a gente tome agora, a gente vai chegar nessas escolhas trágicas mais rápido.
E aí, professor, aí aquela escassez, que era uma escassez artificial, porque a falácia do orçamento que não tem para pagar, vai passar a ser uma escassez efetiva, natural. Que foi quando começou também a bioética. Um dos pontos do início da bioética foi quando as máquinas de diálise surgiram, tinha muito mais paciente renal crônico do que máquina disponível. Para quem que a gente vai dar as máquinas? Né? Para quem que a gente vai possibilitar esse tratamento revolucionário? A gente vai chegar nessa situação com os respiradores e com as vagas de UTI muito em breve. Espero que não chegue, espero que eu esteja errado, mas pelo comportamento desse vírus, que ele está subvertendo tudo. Veja a utilização da máscara. Máscara, eu sempre aprendi que máscara você só tem que usar se você for sintomático. Se você está com sintoma, aí você usa. Sobretudo uma pessoa que não é da saúde, porque a chance que ele tem de promover uma autocontaminação utilizando a máscara é muito maior. Só que esse vírus subverte tudo. É importante, fundamental que você use a máscara, não para proteger você, mas para proteger os outros. Exatamente. Porque a taxa de transmissão dele é muito grande. As pessoas falam aí em um para cada 2 ou 3 ou 4, eu acho que é muito maior. E ele tem uma janela de transmissão em pacientes assintomáticos que é gravíssima quando ela é acumulada com a insuficiência respiratória que a turma faz. As pessoas precisam, os pacientes precisam de respirador, ficar em suporte de ventilação mecânica na UTI 3 semanas. Isso é muito tempo. Imagina o paciente ocupando o leito ali 3 semanas. E quais serão as sequelas que virão disso aí? A gente vai precisar muito de um Estado que ajude as pessoas. A gente está num momento paradigmático e a gente realmente pode partir para um novo formato de assistência à saúde. Inclusive, esse pode ser o ponto de efetivação de um sistema público de saúde universal, de verdade, como acontece na Inglaterra, por exemplo. O SUS, inclusive, é inspirado no NHS dos ingleses, mas vem sofrendo, como várias coisas no país, o sucateamento, a retirada de verba. Só que a gente tem que entender que tem determinadas coisas que é nosso bem geral, é de todo mundo. Vai lá perguntar na Inglaterra se a turma quer, que é caro a medicina. Tem 2 coisas na medicina que não anda, galopa, que é a revolução do conhecimento e o custo das coisas, a inflação médica. A tecnologia e o custo. É caro, mas vai lá perguntar se eles não querem, se eles querem tirar o INSS para partir para uma assistência privada, como é nos Estados Unidos. Trump agora está com um grande problema, em função do sistema de saúde dele ser privatizado. Lá nos Estados Unidos só tem acesso à saúde a turma de extrema pobreza, abaixo do nível de pobreza, por causa de Barack Obama, né? Do Obamacare. O que ficou do Obamacare. E a turma que tem grana, que tem acesso a um plano de saúde melhor. E lá tem vários planos de saúde. E aquele esquema pacta sunt servanda, né? Você tem acesso àquilo que você contratou. Exato. Só que quando você fala de saúde pública, você não tem uma saúde ramificada, você não tem um sistema de saúde coeso que possa atender a todo mundo, rapaz, é um problema. Eu acho que os Estados Unidos, em função do sistema de saúde deles, tem um futuro nos próximos meses aí muito ruim. Muito ruim. E aí, a gente volta à questão de uma coisa que pode ficar. E não só no Brasil, porque no Brasil a gente pensa dessa forma do país, mais contratualista, né? Mais hausiana, da coisa do contrato específico, agindo pela equidade. Mas o raciocínio tem que ser mais de Zen, né? Amartya Sen, a ideia da justiça, não só no país, mas atravessando as fronteiras. Porque, veja, essa pandemia é um problema da China. Só que não é da China, é do mundo. Então, a saúde tem que ser tratada como esse mínimo existencial no mundo inteiro. Exato. Esse é um paradigma que talvez, a partir de 2020, a gente tenha essa modificação, que as pessoas têm que ter um fundo internacional que banque a saúde de países que não têm condição de bancar, e os que têm, tem que bancar com força, de verdade. Né? Porque aqui no Brasil, por exemplo, 80% da população, eu costumo dizer que é o maior apartheid da atualidade de acesso aos bens, 80% da população tem acesso, se utiliza do SUS, mas um sistema que, a depender da doença que você tem, você só consegue agendar uma cirurgia para muito tempo depois. E ele é muito bom na teoria, funciona muito bem dentro do sucateamento, mas poderia ser muito melhor. Então, só para encerrar essa... Vamos encerrar porque que já estamos com 50 minutos e já tateando o sinal. Eu acho que esse talvez seja, fiz inclusive um vídeo sobre isso, é meu desejo,
que seja o grande legado dessa pandemia, dentre outros, que as pessoas respeitem o direito à saúde e façam nos países e em nível mundial uma assistência à saúde igualitária para todo mundo, que isso é o mínimo do mínimo do mínimo que a pessoa tem que ter direito. Porque senão não consegue fazer nenhuma outra coisa. E, meu amigo, vamos deixar marcado aí, vamos estabelecer um prazo, né, para a gente voltar a fazer uma outra live, porque ter a oportunidade de conversar com você e de usufruir da sua inteligência é, sem sombra de dúvida, uma honra, um prazer, um privilégio. E, sem sombra de dúvida, eu tenho que dizer que a gente tem que pegar agora para o final. Por quê? Porque já estamos aí com 50 minutos e a gente sabe que a live cai no máximo em 60. Então, eu quero dizer a todo mundo que está nos acompanhando, a gente manteve aí uma audiência altíssima aí, vamos ver depois, deve ter tido por baixo, umas 1.000 pessoas participando aqui, entrando e saindo, né? É dizer, olha, todo mundo está acompanhando, ou que eventualmente lembre, esse vídeo vai ficar gravado aqui no Instagram às 24 horas e depois vai descer lá para o canal, no canal Pamplona no YouTube, então você vai ter a oportunidade de ver e rever essa oportunidade. Então, meus amigos, sigam aí Alessandro Timbó aí no Instagram, me sigam R Pamplona Filho e sigam os dois canais, canal Pamplona e canal Papeando com Pamplona. Timbó, dou a palavra para você, suas considerações finais. Ó, eu falei dos 3 pilares, a gente inclusive falou de um pouquinho da bioética. Sim. Eu só queria reforçar o papel da bioética, também porque agora, às 9 horas, eu vou ter aula virtual com minha turma de bioética da Católica. Meus alunos estão chegando aí, viu? Primeiro aqui, Tio Pumps, depois a gente vai lá tomar essa aula. Mas a bioética, sobretudo para quem já estuda direito médico, entende qual é o papel da bioética e a importância da bioética. Todo esse raciocínio que a gente faz aqui em direito médico, na relação paciente-médico, na macrobioética, que é aquela ideia global, ou na mesobioética, que se volta para as questões de assistência à saúde, que aqui a gente tem expoentes como o professor Volney Garrafa, que está lá na nossa pós, dando a aula, a sua bioética da intervenção. Assim, é um grande privilégio, como você diz, um privilégio, eu até também, uma honra, um prazer. Prazer, privilégio. Então, assim, é bom porque a gente faz um convite às pessoas a estudar esse ramo da filosofia, eu costumo chamar de um ramo da filosofia, que é uma ética prática, que é essa beleza que estuda a sobrevivência. A bioética, ela se dedica à sobrevivência. É a ciência de como usar o conhecimento para o bem social. Como usar o conhecimento para o bem social. E aí não tem jeito. Não tem jeito. Tem que ser um debate interdisciplinar, transdisciplinar até. Tem que se juntar todo mundo, e agora a gente está vendo os comitês de crise. O que é isso? Isso é o que Potter já falava no início da bioética, em 1971, precisando, que ele chamava de Conselho para o Futuro. Ele dizia o seguinte: a partir da teoria montesquiana, de tripartição do poder, a gente precisa de um quarto poder, que é o Conselho do Futuro, que é esse conselho interdisciplinar, transdisciplinar, porque não envolve só questões da ciência, envolve questões espirituais, envolve questões que transcendem o conhecimento, mas que vai efetivamente ajudar os outros poderes a tomar as decisões e fazer as decisões alocativas. Então, esse debate, tudo que a bioética tem para oferecer para a gente, de fundamentação, de raciocínio, seja na microbioética, na relação paciente-médico, ou seja em todos esses aspectos que a gente está falando aqui, é muito importante e é muito gostoso de ler. Assim, quem gosta de ler, qualquer coisa que tangencia a filosofia, a gente fica... Porque é meio cachaça, né? Parece que é droga. Né? Parece que você está fumando um baseado, né, professor? Você lê um livro de filosofia, tem aquela eureka. O que é isso? Era isso que eu estava pensando. Pergunta para o seu irmão, quando ele foi meu aluno em metodologia. Eu voltei para estudar 300 páginas por semana de filosofia hard. Ele saiu lá escrevendo um livro na Saraiva. Então, não precisa nem tomar ayahuasca. Não precisa nem tomar ayahuasca. É só ler 300 páginas de filosofia hard. Então, esse privilégio que a gente tem em estudar bioética no direito médico é simplesmente sensacional, porque é essa parte que está preocupada com para onde vamos. A gente vai se extinguir. Essa raça nossa vai deixar de habitar esse planeta. Mas a gente tem 2 opções. Ou a gente pega o caminho de adiar um pouco essa nossa estadia aqui, não é? Vamos continuar permitindo feira de animal silvestre vivo, como acontece na China,
porque o SARS-CoV já teve em 2002, teve o MERS. A sorte é que o contágio da MERS não é tão grande, em 2009, e agora essa que é essa pandemia. Se não modificar determinados hábitos, a gente vai ficar vendo pandemia em cima de pandemia. É isso que a gente quer? Então é preciso que a gente comece a pensar realmente como um todo, como humanidade. É a contramão do que vem acontecendo no mundo, a questão do pensamento nacionalista, de fechar a fronteira, construir... Eu achei graça com o Trump. Trump estava construindo um muro. Aí, há um mês atrás, ele pegou e convocando o médico de todos todo mundo para ir lá, green card garantido. Aí eu perguntei, os mexicanos vão poder ir também? Porque mexicanos e cubanos serão chamados? Agora eu quero médico de todos os lugares. Então, a bioética traz essas reflexões que a gente precisa começar a levar a sério. As pessoas deixam um pouco de lado, a gente fica preocupado com as coisas mais diretas da operação. Eu quero um modelo de consentimento informado, professor. Me dá um modelo. Não, rapaz, não tem que ser esse modelo. Rasgue os modelos. Vai na fundamentação. Vai entender o respeito à autonomia, vai entender o que é uma diretiva antecipada, um modelo de decisão substituto. Vai pensar nisso para depois você fazer o modelo. Então, eu acho que a gente tem muito que aprender com esse momento e tem muito que modificar os nossos... Inclusive, alguém aqui falou ali, canta uma música junto. Vamos marcar essa live da música junto. Por mim vai ser um prazer, a gente canta junto, sem problema. Já estou dizendo assim, ó, quando a pandemia acabar, quando o inverno chegar, eu quero estar junto a ti. Pode o outono voltar, eu quero estar junto a ti. É primavera. Te amo, é primavera. Ela vai chegar. Te ama, vai chegar lá, com delay vai chegar. Amo, meu amor, trago esta rosa. Vamos cantar junto um dia. Meu amigo, vamos lá. Gente, a live vai cair. Falta 3 minutos para a live cair. Então, meus amigos, sigam o Alessandro Tibor, conheçam a pós de Direito Médico do SESC, sigam o R. Pamplona Filho, conheçam a pós de Direito Contratual e Direito e Processo do Trabalho, sigam os nossos canais no YouTube e vamos juntos, lutando sempre pelo único direito verdadeiramente inalienável, que é o direito de ter esperança. Tudo vai passar. Vamos juntos. Tudo vai passar. Professor, muito obrigado. Eu queria agradecer a todo mundo que participou da live, do Brasil inteiro, daqui da Bahia, dos estados, desse Brasilzão lindo que está se interessando cada vez mais pelo direito médico. Queria agradecer a você que se matriculou agora na nossa pós, ou que é o nosso aluno na nossa pós do ano passado, só tem 2 anos após, e é um resultado de um trabalho que nos orgulha, é o fato de que nesse ano a pós tem mais matrícula do que no ano passado. Isso é sinal de que quem fez gostou do curso e o nosso esforço em oferecer a vanguarda do direito médico, do que a gente tem no direito médico, pelo SES, com essa grande ferramenta. Assim, não me canso de parabenizar o SES por colocar o conhecimento na mão da pessoa, onde quer que ela esteja. Eu tenho dado palestras pelo país, dei palestra no final do ano passado em Roraima, nesse ano em Rondônia, Boa Vista. Estou rodando o país falando de direito médico, e são pessoas que estão fazendo o curso, fizeram, vão se matricular e procurando informação que não tinham acesso. Então, o SES dá essa possibilidade que é simplesmente sensacional. Para mim é um grande privilégio fazer parte desse time que só tem... Gente, eu vou confessar um negócio para vocês, viu? O grupo de coordenador das pós-graduações só tem fera. Imagine você ter um grupo de WhatsApp com o professor Rodolfo, com o Daniel Assunção, com o Roberto Figueiredo, com o Luciano, porque o Robertinho não faz parte dele, mas com a turma com Flávia Bahia, com a turma sensacional. E é um grande privilégio fazer parte desse time. E o SES se leva muito a sério o curso. Tem avaliação, viu? Você, meu aluno aí, tem prova, viu? Não vacile não, tem que estudar. E é muito legal, porque a gente, inclusive esse ano, já dando spoiler aqui, a gente vai fazer muito mais interações desse tipo, lives, do que a gente fez no ano passado. E essa é uma estratégia. E eu queria encerrar fazendo um convite especificamente para você que está me assistindo agora ou está vendo a live depois. No final desse mês de abril, entre os dias 28 e 30, 28, 29 e 30, a gente vai fazer o 14º Congresso Online do SES, que vai ser sobre direito médico,
e sobre todas as interfaces, todos. Isso aqui foi uma prévia do que vai acontecer lá. E a gente vai ter a professora Mônica Aguiar, a gente vai ter várias pessoas, professor Oswaldo Simonelli, várias pessoas que lidam com direito médico na prática, tratando desse assunto tão importante. Faça a sua inscrição. O link para o congresso está lá na descrição da minha bio. É ilimitado o número de vaga.